vou ensinar você do jeito mais fácil. Siga todo o vídeo que eu vou fazer, todo o passo a passo, e você vai compreender e vai fazer igual como eu faço. Vou trabalhar com a argamassa branca AC3, que é chamada argamassa de porcelanato. Na Europa, por exemplo, eu estou no Brasil, mas eu sou de Portugal, não se fala muito argamassa, fala-se mais cimento-cola, no caso cimento-cola, do porcelanato. Eu vou mostrar como é que está a sala. As pessoas também por vezes me falam, se fizer um pedaço, como é que faz para depois seguir, para não ter emendas. Eu vou mostrar tudo isso para você. Então aqui eu vou mostrar, aqui por exemplo tem um móvel, né? Tem um móvel, eu tive que desviar porque eu vou fazer este pedaço aqui no piso. Eu já marquei aqui, porque este aqui mais saído para fora, eu fiz aqui um risco, mas isso não liga, né? Isso é não tem nada a ver com... tem a ver, né? Mas isso é um gabarito que eu nem vou perder tempo aqui a explicar. Eu já fiz, já medi a medida das tábuas. Normalmente uma tábua é 20 cm, mas eu aqui fiz as contas, a quantas iria dar aqui na largura, e eu fiz 14 tábuas, então eu fiz tábuas de 17 cm, mas isso, o tamanho, a medida das tábuas, cada um escolhe a medida que quer. Então, as pessoas às vezes me perguntam, se fizer um trabalho e, por exemplo, não terminar, no caso aqui, eu vou mostrar aqui o piso, ó, isto é tipo um xadrez, vou mostrar que aqui tem um sofá. Então, o sofá é pesado e quase não cabe nas portas. E aqui tem este móvel. O que é que acontece? Eu vou ter que fazer isto em pedaços. E como é que você faz? As pessoas sempre me perguntam, como é que eu faço para não ficar conhecido onde você terminou e depois vai começar de novo no outro dia, no caso de ser uma casa grande. Então, você mede e você põe uma fita. Eu aqui não tinha muita fita azul, então coloquei uma clara e pus a azul para se ver aqui melhor. Em volta aqui também pus uma fita para não sujar ali o rodapé. As ferramentas que eu vou usar, a vassoura velha. Lembrando, trabalhar com vassoura, eu fui o primeiro na internet a fazer trabalhos com vassoura. Eu me orgulho de falar, eu fui o pioneiro a fazer efeito madeira com vassoura velha. Eu depois vou trabalhar também com este pano, depois vão ver. Quando eu for trabalhar para fazer a divisão das tábuas, sempre tenho um esquadro, trabalho com a desempanadeira, com a espátula, e vou fazer as divisões das tábuas com uma faca, porque eu quero fazer junta seca para ficar um risco bem pequeno. Sempre vou trabalhar com esta régua e acho que por agora é tudo. O muito importante é isto. Eu sei que um saco de argamassa dá para mais ou menos 3,5 metros. Então eu já medi aqui. Vai terminar aqui. Quando eu deixo, antes de secar, né? Tiro as fitas e depois sigo em frente. Eu tenho que fazer isto. Porquê? Porque eu vou mostrar de novo. Tenho aqui o sofá. E tenho aqui este móvel muito pesado. Então, eu tenho que trabalhar desse jeito. E você também. Mas, vou falar de novo. Sempre que colocar estas fitas, que tenha que fazer um trabalho por 2 ou 3 vezes, tem que ter fitas. Mas também uma fita destas custa R$9, tem 50 metros, dá para muita coisa. Que é para fazer um trabalho bem feito, para não se ficar a conhecer os acabamentos, onde é que terminou e onde é que vai começar de novo. Vamos lá, pessoal. A argamassa, como é que chegou nesta cor? Num saco de argamassa de 20 kg. Eu vou mostrar a textura. A textura é como se estivesse para assentar um piso. Como é que chegou nesta cor? Num saco de argamassa branca de 20 kg, eu coloquei 50 gramas de pó xadrez marrom e 50 gramas de pó xadrez amarelo. E deu esta cor, um marrom claro. Como fala em Portugal, um castanho claro. Como a argamassa em Portugal também se fala mais cimento cola, já falei isso. Agora o que é que eu faço?
com desempanadeira. Eu normal aqui já deixei ficar uns 15 minutos, mais ou menos. Ela assentar assim um pouco. Agora eu tenho um balde com água para vir com desempanadeira molhada. Você vem alisar. Ó. Tanto faz para um lado como para o outro. Tenho que pôr a minha cabeça aqui na frente. Mas é assim que funciona. Eu tenho que mostrar que esta parte é o mais importante, né? Com a desempanadeira molhada, mesmo que não fique bem direito, bem certinho, não faz mal. A vassoura, depois, a parte final, sempre vai acertar mais um pouco, ó. Você pode vir para um lado ou para o outro. Tá certo. Coloca a argamassa no chão ou na parede. Esta argamassa você pode fazer no piso, no contrapiso, na parede. Só não pode estar a saltar tinta, né? Esta é o toque, mais ou menos, que sempre vai ter que estar a argamassa. Começando para assentar piso. Agora eu venho aqui com vassoura. Vassoura velha, ó. Fazer o risco das tábuas. Bem devagar. Bem devagar. Ó. O interesse é que nenhum risco fique igual. Ó. Ó. Esta é a parte mais importante. Ah, mas você faz. Faço. O mais importante deste trabalho é você fazer com vassoura. E eu vou falar de novo. Podem 1000 agora fazer este efeito. Mas quem começou na internet a fazer este trabalho com vassoura fui eu, chamado José Sardinha, Portugal. Dá para ver, né? Eu vou parar, vou deixar secar mais um pouco para eu depois mostrar como é que eu faço os nós. Aí pessoal, aqui por exemplo, você vê que secou um pouco, ó. Sempre tem um borrifador, ó. Borrifa um pouquinho. Água ao lado. Sempre para a vassoura estar molhada, né? Eu abri a vassoura, ó. Funciona assim, ó. Você abre a vassoura, por riscos nenhum ficar. Eu já fiz o risco, né? Mas estou a mostrar para nenhum ficar certo, ó. Agora eu vou fazer um nó, ó. Você faz assim com a vassoura, ó. Pequenos nós, viu? Ó. Viu? Assim bem pequenos. Se você quiser fazer maior, o que é que você faz? Você borrifa mais um pouco, porque aqui já secou um pouquinho. Ó. Vê? Só para ver, ó. Para ver o que esta vassoura faz. Vai ser umas tábuas bem rústicas, bem, ó. Agora aqui é outra fase. Secou um pouco, mas eu acho que já secou um pouquinho demais. Eu tenho o borrifador, mesmo que não seque assim um pouquinho demais, sempre é melhor depois no final, assim nesta fase, vir com o borrifador. Desempanadeira molhada, ó, só para baixar aqui, ó. Esta é a fase que você está a fazer, a dar todo o molde às tábuas. E eu quero muito que você aprenda. Sabe porquê? Porque isto é muito bonito. Estas tábuas. Muito bonita. Fica assim um pouco seco. As tábuas parece que ficam assim meio que arrepiadas, né? Imitar aquela madeira velha. Ver se a minha cabeça não fica aí na frente. Ó, os nós que eu fiz
vai ficar conhecido, mas vai ficar mais baixo, né? Para também não pegar ali sujeira. Em alguns lugares o risco mais fundos, em outros lugares, qualquer coisa vou ver para de novo, ó. Em outros lugares menos fundos, a desempanadeira deixa vir bem devagar, ó. Muito fácil. Se você puxar carga massa assim meio seca, fica assim meio que a madeira parece que é arrepiada, sabe? Mas é mesmo a imitar aquelas tábuas velhas que antigamente se via por aí em escritórios até de doutores, aquelas madeiras no chão, né? Aqui não tem nada que saber. Eu já tirei um pedaço de fita crepe, né? Ó, vai tirar sempre a puxar para este lado, não é? E não mexe mais, vai deixar assim até amanhã, sempre a puxar para este lado. Sujou, deixa ficar, porque isto quando seca depois sai muito bem. Vamos lá, pessoal. Aqui está seco, mas está meio seco, não está seco totalmente, né? Eu deixei passar algumas horas, às vezes é de um dia para o outro, depende de como está o tempo, né? Eu já marquei aqui as minhas tábuas. Eu podia arriscar com um prego, com uma chave de fendas, mas eu quero arriscar com esta faquinha pequena, que eu quero fazer como sendo junta seca, quase a não se notar. Então eu já tenho aqui a minha régua, vou tentar para que isso veja bem, né? Isto não tem nada que saber, mas às vezes tem pessoas que não sabem, né? Então, você vê, eu já tenho aqui, fiz aqui umas marcas da largura das minhas tábuas. Estas tábuas eu deixei com 17 centímetros. Ó, já deixei. Eu agora até peço desculpa, como eu já viu como é que eu risquei, eu vou riscar por este lado, que eu não sei porque é jeito melhor, mas é igual. Eu tenho aqui a marca já. Vê se eu não falho, né? Encosto na parede para ser mais fácil de segurar a régua. E vou por aí fora. Agora vou por este lado com a faca, mas é porque eu me ajeito melhor, mas você já viu que a outra fiz para o outro lado. Não tem nada que saber. Ó, encosta na régua. Agora, aqui é muito importante. Tenho que mostrar esta parte. Fugir aí da frente um pouco. Eu medi aqui a porta, né? Eu sei que tem 80 centímetros. Eu sei que aqui dá 40 centímetros. Não, perdão. A primeira da entrada da porta eu deixo inteira, mas isso vai de cada um, né? A primeira eu deixo inteira. A segunda eu vou cortar aqui. Ó, está a saber aí, né? Está a saber aqui como eu fiz. Agora eu vou tentar fazer as réguas todas com 80 centímetros, portanto desencontradas, né? Aqui vou cortar aqui, vou cortar lá. Mas isso é uma coisa que qualquer pessoa sabe. O importante é o risco, né? Agora, como é que eu continuo os riscos? Eu vou pôr aqui mais para cá. Não tem nada de saber. Eu agora já nem preciso de medir as tábuas, né? Eu encosto aqui a régua. Encosto aqui a régua, né?
e sigo o caminho. Aqui, a mesma coisa. Agora eu vou aqui, meço 80 aqui, vou medindo, não tem nada que saber. O mais importante está aí. A medida das tábuas você é que vai escolher. Nunca deixe as tábuas do mesmo tamanho, porque isto é como sendo uma coisa de demolição, nunca nenhuma é do mesmo tamanho. E é isso que eu quero mostrar para você. Isto é mais uma fase, né? Eu falei que ia mostrar como é que eu coloco as fitas, ó. Por exemplo, aqui eu tinha quebrado um pedaço, né? Então, para depois dar certo, quando eu colocar deste lado e cobrir aqui este pedacinho, como aqui, por exemplo, né? Aí eu faço aí essa ginástica aí com coisa. Então, estou a mostrar, eu trabalho assim, sempre meço, para ficar tudo certinho, porque aqui, como eu já mostrei, tem sofá, tem tudo aqui a empatar, então eu tenho que trabalhar assim. Mas o importante é isto, para depois, eu agora vou colocar a argamassa, e não vai-se ficar a conhecer, porque eu coloquei a mesma medida de pó-xadrez na argamassa para dar tudo certo. E você já é inscrito? Então, o que eu estou a ensinar para você é como sendo um curso totalmente gratuito. O que é que eu peço para você me ajudar? Que dê aquele like, que se inscreva, não paga nada e compartilhe. Aqui eu vou falar porque é que eu uso a argamassa AC3. Porque é branca, porque é mais fácil de dar a cor. Eu uso a AC3 porque para colocar no piso a melhor argamassa é a AC3. Agora eu vou aqui mostrar, ó, aqui já secou. A tinta que eu uso, tinta fosca acrílica à base d'água, está aqui. Porque é que está esta cor? Eu juntei um corante, eu vou falar e vou pintar aqui, né? Juntei um corante marrom, castanho, como se fala em Portugal, e deu esta cor. Esta cor que depois de secar vai ficar, aqui está mais escura, né? Mas depois de secar vai ficar na cor como ficou a argamassa. Ó, a dona da casa acabou por querer o rodapé também em madeira. Eu não mostrei aí a fazer o trabalho, mas é igual como fazer no chão. É jogar aqui, fazer o negócio, o efeito dos nós com a vassoura, é igual. Então aqui eu falei, né? Agora eu já mostrei como é que eu vou pintar todo o piso. Secou a tinta. Sempre tem que dar um fundo de tinta, né? Como eu já falei. Agora estou a passar resina acrílica base d'água. Ela fica meio leitosa, mas ó, olha aqui, em 2 ou 3 minutos ela seca. E depois vocês vão ver porque é que eu faço isto. No passo seguinte vai compreender porquê. Aí eu vou fazer na casa toda, no final eu vou mostrar toda a casa. Tem 10 metros quadrados. Pessoal, vamos lá, ó. Um corante marrom ou castanho, como fala lá no meu Portugal, misturado com 1 litro de resina acrílica à base d'água. Foi a mesma resina que eu coloquei antes, que era incolor. Eu coloquei o corante, ó. Já fiz aqui um pedaço, está a ver aqui, né? Agora vem de seguir, para você ver. Aí você vê porque é que eu coloquei a primeira resina antes, para a resina entranhar na tinta, para agora a gente brincar com isto. E você vai ver que eu mesmo, em outros trabalhos, eu uso o pincel pequeno para fazer os rejuntos com o pincel, né? Aqui eu tenho um pano que devia estar branco, mas já não está branco, não faz mal. Porque eu fiz aí um pedaço e o pano já está meio sujo. Então, agora eu quero mostrar
Eu depois venho mostrar o final de tudo. O final eu vou dar outra camada de resina por cima desta. Eu vou mostrar ali como é que está aquela ali. Já secou. Eu no final vou dar outra camada por cima. Não muda a cor em nada. É só para deixar mais resistente. E vou mostrar quando tiver tudo pronto. Mais um trabalho terminado. Este eu acho que é mais fácil que todos os outros que eu fiz antes. Feito com vassoura. Sim, feito com vassoura. Estou muito feliz porque estou a ensinar você. Agora eu vou mostrar como ficou todo o piso. Eu resolvi depois passar mais uma mão de resina em algumas tábuas, para escurecer algumas tábuas. Mas vou ter o prazer de mostrar para você. Pessoal, eu não tinha falado. Depois de eu passar lixa para tirar pequenas rebarbas, eu sempre passo um borrifador com água em tudo. No caso, se eu estiver a fazer uma parede na rua ou um piso na rua, eu jogo mesmo a mangueira d'água. Dá mais... eu acho um trabalho mais bem feito. Ou então você joga água e com uma esponja mesmo você tira alguma água que fique. Isso é um trabalho bem feito. Tem que deixar bem limpo, sem poeira nenhuma, para depois vir com a tinta. E na tinta, uma boa tinta de piso. No caso, eu comprei a tinta mais barata e eu junto, como em todos os meus trabalhos, eu falo aí nos meus vídeos, eu junto 10% de cola branca PVA, que é bem barata, e a tinta fica por vezes, para mim, fica tão boa ou melhor que a tinta de piso, porque tem mais, pega melhor e é mais económico. Eu resolvi depois passar mais uma mão de resina em algumas tábuas, para escurecer algumas tábuas, mas vou ter o prazer de mostrar para você. Vou mostrar aqui o piso que eu fiz, aqui na pequena sala. Ó, isto é aqui da porta de um banheiro, até aqui neste cantinho onde está um sofá aqui de pé, mas é só o sofá só está a ocupar aqui um pequeno espaço. Aqui as pessoas sempre me perguntam, não vai ter problema com os móveis, arriscar. Então aqui eu estou a mostrar para você que está aqui um móvel bem grande. Ó. Aqui tem umas tábuas mais escuras que eu tinha falado. Aqui assim é como vem da rua. E eu fiz tipo como sendo aquelas passadeiras de um jardim, sabe? A começar mais escura, menos escura, menos escura, até chegar aqui ao ponto mais claro. Ó, aqui está. Muito a imitar uma madeira bem rústica, bem antiga. Aqui já vai para a rua. Muito, muito bonito, muito fácil de fazer. Muito fácil mesmo. Eu agora vou parar aqui. Eu tinha que mostrar, né? Olha como ficou, ó. Ó. 10 metros. Gastei menos de 200 reais neste trabalho. E usei a argamassa AC3, que é a mais cara. Usei. Aqui eu achei que era melhor mesmo. Agora eu vou esfregar ele, vou com uma vassoura, sei lá, com uma bucha, com qualquer coisa. Que é para você, dona de casa, para qualquer pessoa ver. Que as pessoas me perguntam noutros trabalhos, pode lavar e não vai saltar. Compra uma resina incolor, 1 litro ou menos de 1 litro, que é bem barato, dá para fazer tudo isto. 2 em 2 ou 3 em 3 anos, comprar uma resina melhor, mais resistente. Então, é isto aqui, ó. Só não mostro lá aquele cantinho onde está o sofá que está de pé, o resto, ó. E agora eu vou parar porque eu vou jogar aqui um detergente qualquer para lavar e para esfregar com a vassoura para você ver que pode lavar o seu chão sem medo nenhum, que não vai saltar nada. Eu vou mostrar como é que você pode lavar o piso, porque as pessoas sempre me perguntam, e pode lavar que não vai saltar nada, não vai... Então eu vou mostrar com uma bucha, com uma escova, ó, dá para ver, né? Que é a escova bem dura. Com esta bucha também, que aqui no Brasil se usa para tudo e mais alguma coisa. Vou colocar detergente da louça no chão. Já coloquei, vou baixar a cã. Já coloquei sabão em pó. Eu tenho aqui água, aqui dentro de um balde, com sabão em pó também, ó. Vou fazer assim, para você ver que eu estou a fazer sem medo, ó.
Claro, eu não vou lavar a casa toda, né? É só para fazer a demonstração. Porque eu depois vou até aspirar com o aspirador. Ó, aqui está a bucha. Ó, pode esfregar à vontade. Olha a escova. Ó, ó, ó. Outra. Isto é... que o quintalinho é meu. Vou jogar lá para fora. Eu tenho aqui... ó, tenho aqui um balde com água, com sabão em pó, e eu vou mostrar. Posso jogar mais detergente, ó, detergente da louça. É para eu mostrar para você, fazendo este trabalho numa parede ou no chão, em qualquer lugar, que pode esfregar à vontade. Eu vou fazer barulho, mas tenho que mostrar para você ver que o piso não fica estragado. Ó, ó, ó. Para você ver que este trabalho, você pode lavar uma parede, no caso se colocar este numa casa, num quarto, numa sala, numa cozinha. Pode lavar à vontade com qualquer produto que não tem problemas, a não ser há um produto ou outro que deixe manchas, mas isso deixa manchas em qualquer lugar. Mas eu estou a mostrar que lava com um produto normal. E está aqui. Ainda passei o aspirador para você ver que não risca nada, não tenho medo de mostrar nada. E fico muito feliz em ensinar isto, que muitos inscritos no meu canal me falam: ah, mas e pode lavar a parede com o quê? E pode lavar o piso com o quê? Então aqui está a demonstração com o que você pode lavar. Eu trouxe uma vassoura bem velha, bem feia, que vou mostrar ela de novo. Ó, que está bem áspera. E trabalho efeito madeira.